Bom dia, senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à primeira sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, convocada para a realização da eleição ao cargo de ouvidor-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, conforme estabelece o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Estadual número 14.093 de 2008. Façamos, portanto, a conferência de quórum, registrando a presença da doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, doutor José Maurício Carneiro, doutor Oscar Dalva, ainda ausente, doutora Carmen Lídia, ausente, doutora Vera Brandão, ausência justificada em razão de licença de saúde, doutora Sheila Pitombeira, presente, doutora Maria Neves, presente, doutora Magnólia, presente, doutor Márcio Tibério, presente, doutor Luiz Eduardo, ausente, doutora Lúcia Gugel, presente, doutora Maria José Marinho, ausência justificada em razão de férias, doutor Manuel Lima Soares, ausência justificada em razão de presença no tribunal, doutora Suzane, doutora Vanja, presente, doutora Suzane, ausência justificada em razão de férias, doutor José Wilson, presente, doutora Fernanda Castelo Branco, ausência justificada, sessão do tribunal, doutora Carmelita, presente, doutor Laércio, ausência justificada em razão de férias, doutora Luzanira, presente, doutora Edneia, ausência justificada em razão de férias, doutor João Eduardo Cortez, presente, doutor Antônio Firmino, presente, doutora Vera Ferraz, presente, doutor Eulério Soares Cavalcante, presente, doutor Alcides Evangelista, ausência justificada em razão de férias, doutor Léo Charles, presente, doutor Francisco Marques, presente, doutora Loraine, presente, doutor Miguel Ângelo, ausência justificada em razão de férias, doutor Francisco Alziete, presente, doutora Ângela Góes, presente, doutor Antônio Suérdia, presente, doutor Pedro Casimiro, presente, doutora Luísa de Marilac, ausência justificada. Doutora Luísa de Marilac nasceu, colegas, a netinha dela hoje, não foi, doutora Sandra? Então, que Deus abençoe a netinha da doutora Marilac. Então, ausência mais do que justificada. Doutora Socorro Guimarães, presente. Doutora Rita de Cássia, presente. Doutora Aureni, presente. Doutora Águida, presente. Doutora Isabel, presente. Doutora Ângela Gondim, doutora Ângela ainda ausente. Doutora Fátima Valente, presente. Doutor Zé Raimundo Pereira de Freitas, presente. Doutora Nádia Costa Maia, presente. Doutora Joísa, presente. Doutora Sônia, ainda ausente. Doutor Antônio Irã Coelho Sírio, presente. Totalizando, portanto, doutor Plácido, 33. só questão de ordem. Pois não, doutora Luzanira? A doutora Sônia Bandeiras se encontra no Tribunal de Justiça. Obrigado, doutora. Foi a dúvida que nós tivemos aqui. Então, registro que a doutora Sônia faltou justificadamente em razão de sessão do Tribunal de Justiça. Totalizando, portanto, 33 procuradores de justiça, verifica a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Na oportunidade, saúdo o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito, que aqui nos honra com sua presença. Para que possamos dar início aos trabalhos, eu convido a comissão eleitoral a tomar assento junto à mesa diretora. Dr. José Maurício Carneiro, doutora Nádia Costa Maia e doutora Joísa Maria Bezerra Oliveira Carvalho. Doutora Joísa. Ela vai ter que sair mais cedo. Então, doutora Joísa declina nesse momento, né, em razão do... Em razão de um pequeno entrevero, né, doutora Joísa, que daqui a pouco Vossa Excelência já está devidamente restabelecido. Doutora Fátima Valente, eu pediria a Vossa Excelência para tomar assento aqui no lugar da doutora Joísa. E registro neste ato nossos agradecimentos e parabenizo já a comissão pela forma
escorreita e transparente como vem desenvolvendo os trabalhos. Também parabenizo a doutora Fátima Valente e o doutor Marcos Tibério, que eram suplentes na referida comissão. Passo, portanto, a palavra, aliás, a presidência desta sessão à comissão eleitoral, na palavra do doutor Maurício, para que proceda, dê continuidade aos trabalhos desta manhã. Bom dia a todos. Em nome da comissão eleitoral, quero desejar bom dia, cumprimentar na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça a todos os membros deste colegiado, Colégio de Procurador de Justiça. Cumprimento o senhor presidente da Associação Cearense do Ministério Público, o senhor Corregedor-Geral, os servidores que aqui prestam apoio a esta sessão. Bom, esta sessão extraordinária foi especialmente convocada para efeito de eleição do ouvidor-geral do Ministério Público. Então, a comissão comunica que são candidatos a esse cargo os procuradores de justiça, Léo Charles Henri Bossá, segundo, aliás, e Vera Maria Fernandes Ferraz. Como é de praxe em relação a eleições que acontecem nesse colegiado, normalmente se dá um tempo para que os candidatos registre a presença do doutor Alcide Jorge Evangelista. Então, como é de praxe em eleições dessa natureza, que ocorre no âmbito do Colégio de Procuradores de Justiça, se confere a palavra aos candidatos para que eles possam dirigir algumas palavras ao colegiado, expor as suas plataformas, de sorte que quem irá votar e fazer a sua escolha o fará de forma mais consciente. Então eu indago aos candidatos se desejam se manifestar nessa ocasião, e eu começo aqui pelo doutor Léo Charles, pela doutora Vera Ferraz, que é a mais antiga no cargo de procurador de justiça no âmbito desse colegiado. Doutora Vera, Vossa Excelência quer usar a palavra? Bom dia. Comissão eleitoral, em nome de quem eu cumprimento também todos os colegas aqui presentes. Quando eu me decidi a me candidatar para este cargo, foi tão somente no intuito de dar continuidade todo o serviço que venham prestando à instituição, levando com muito critério, com muita seriedade, lógico, como todos os colegas aqui presentes, mas de uma forma também, como os colegas aqui presentes, bem aprimorada, para que o Ministério Público cada vez mais ficasse evidenciado e fique evidenciado, o verbo tanto faz no passado como no presente, né, ele tem que ser frisado, nas suas atribuições, nos seus deveres, junto à sociedade que tanto acredita e tanto reclama por soluções. Então, eu entendi que, como membro desta instituição, eu também somaria com o cumprimento de muitos deveres, de muitas atribuições que estão a serem realizadas continuamente nesse momento. E de uma forma com muito mais enlevo, com muito mais aprimoramento, porque é assim que está pedindo o direito em ebulição que ora nós presenciamos. Então, eu pus o meu nome, como ponho o meu nome à disposição dos colegas, e
aguardo o resultado de uma forma muito tranquila. Obrigada por todos aqueles que assim entenderem que o meu propósito também é muito bom. Ok, obrigado, doutora Vera. Doutor Léo Charles, indaga a Vossa Excelência se deseja usar a palavra. Então, Vossa Excelência com a palavra. Sim, doutor Maurício, bom dia. Doutor Maurício, bom dia a todos. Bom, eu queria dizer a vocês, sou assim, muito transparente, né? Estou há 25 anos no Ministério Público, 6 anos de segunda instância, uma instituição que já me trouxe muitas alegrias e decepções, como em qualquer carreira que a gente vive, né? E que eu gostaria, eu nunca, não tinha pensado na ouvidoria, mas o trabalho desenvolvido pela doutora Neves me encantou muito. Me encantou porque ela demonstrou que a ouvidoria pode ir bem além do status que ela representa atualmente. A ouvidoria pode ser, porque a ouvidoria é um órgão de escuta tanto da sociedade para a instituição, como da instituição para seus órgãos superiores. E eu acho que essa ouvidoria faz um trabalho, atualmente, que desenvolveu um trabalho, inclusive, como eu já falei aqui, na questão de registros públicos, que eu acho que nós estamos perdendo muito espaço para outras instituições, e também um contato, uma representação desse Ministério Público Estadual com CNMP e cortes superiores, para mostrar as necessidades da nossa instituição, como instituição. Não só, porque assim, quanto mais nós somos os grandes artífices dessa instituição, e talvez eu acho que os órgãos superiores do CNMP, CNJ, Supremo, talvez tratem os Ministérios Públicos Estaduais como um grande gado, sem entender o que cada um precisa para se desenvolver e qual é a capacidade, a expertise e as necessidades de cada unidade. E eu gostaria que essa ouvidoria fizesse esse trabalho de ligação da sociedade com o Ministério Público e do Ministério Público com os órgãos superiores. Porque quando nós que sabemos as nossas necessidades formos atendidos e escutados, nós vamos prestar um serviço melhor para esse povo. Então, eu digo, é uma alegria concorrer com a doutora Vera. Eu disse que a doutora Vera é uma querida amiga, e até subimos juntos, né, doutora Vera, no elevador, assim, nos desejando boa sorte. E eu quero dizer a vocês que, por conta dessa minha postura, que todos conhecem, bem livre e independente, eu já tinha feito uma promessa de não concorrer a nenhum cargo que precisasse voto dos promotores. Porque, para não ser compreendido como, às vezes, as minhas palavras fossem palanque eleitoral, que não são. Acho que 25 anos já deu para vocês me conhecerem um pouco. Eu falo do coração. Tudo que eu falo, críticas construtivas e ácidas, são em prol de uma melhora dessa instituição. E, assim, diante desse encanto com o trabalho da doutora Neves, eu digo que eu vim apresentar meu nome, talvez pela última vez aqui, porque agora eu passo pelo crivo desse colegiado. Se o colegiado quiser o meu nome, me honrar com os votos, eu prometo desenvolver um trabalho o mais profissional, o mais competente possível, porque talvez seria o último cargo nessa instituição, seria o ouvidor, que eu almejo e fazer. Caso contrário, como disse a doutora Vera, também concordo com vocês e até prometo não submeter mais o meu nome para que não criar constrangimentos e tudo. Então, assim, é uma oportunidade que eu estou me dando nessa instituição para trabalhar, para desenvolver todos os projetos que eu tenho. Caso contrário, já desejo boa sorte à próxima administração e que seja feita o melhor para a instituição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Léo. Bom, a sequência de votos pela ordem de antiguidade. Entretanto, dada a situação por que passa aqui nesse momento a doutora Joísa, que teve um pequeno acidente lá na entrada da Procuradoria e precisa ir para casa, sair antes, então a presidência vai conferir prioridade e tomar inicialmente o seu voto, e aí a doutora Joísa já fica liberada para, se assim o desejar, se ausentar da sessão.
Então, doutora Joísa, como vota Vossa Excelência? Antecipadamente, eu gostaria. Pois não, doutora? Se eu não me engano, porque eu fui a relatora da regulamentação dessa eleição, se eu não me engano, parece que a mesa apuradora vota em primeiro. Também estou com essa dúvida, né? Mas como se trata? Pela regra, é uma emergência. Ela sofreu uma queda. Não, Não, é porque... certo. Não, eu digo. Então depois volta para a mesa. Ah, desculpa, é porque. O ritual normal, né? Emergência é emergência. Doutora Joísa, Vossa Excelência com a palavra. Eu agradeço à mesa e aos colegas o carinho do atendimento, doutora Magnólia, aos demais colegas, doutora Nádia, que foi prontamente ao gabinete. E o meu voto é um voto, acredito, nos dois candidatos, mas o meu voto é de compromisso, é para a doutora Vera Lúcia Corrêa. Ok, obrigado, doutora Joísa. Obrigada. Então, Vossa Excelência, se assim o desejar, está liberada para... Muito obrigada. Tá péssimo, hein? Doutora... Passa a correção, né? Vera. Ela disse Vera Lúcia, né? Mas é Vera Maria. Tem que retificar o voto. Foi ela que caiu, foi? Tem que retificar o voto. Só com... Nem pega lá, nem. É porque ela tá nervosa. Foi ela que caiu. Foi ela que caiu, foi? Horrível, horrível. Tadinha. Na entrada aqui, eu já cheguei aqui hoje brigando, que a gente entra por aquela porta rodadeira na nossa casa. Poxa, a gente entra na nossa casa por aquela porta. Eu não gosto, eu não entro não. Eu tenho fã. Não tem... Doutora Vera Lúcia Ferraz. Vera Ferraz, eu voto. Meu voto é Vera Lúcia. Vera Ferraz. Essa Lúcia não. Eu não entro por lá direito. Bom, eu queria só aqui esclarecer aqui uma dúvida a respeito do que foi levantado no tocante à sequência de tomada de votos. Na verdade, a resolução é omissa quanto à sequência de votos por parte da comissão e apenas lá no regimento interno do Colégio de Procuradores se menciona que os votos são tomados pela ordem de antiguidade. Como a nossa interpretação é de que, como se trata de uma resolução específica para um determinado ato, e como não existe essa previsão específica de a comissão votar no início, na eleição anterior também assim não ocorreu, a comissão votou ao final da votação de todo o colegiado. Então, eu entendo que primeiro serão tomados os votos pela antiguidade e, ao final, vota a comissão pela ordem de antiguidade entre os membros da comissão. Então, me desculpe, mas não sei se era a minha previsão à época de fazer o regulamento e eu não coloquei. A minha previsão era essa. Para mim tinha isso expresso na resolução, mas já que não tem, então, Vossa Excelência está com a razão. Ok. Então feito, acolhido o primeiro voto da doutora Joísa, em situação excepcional, eu passo a palavra à nossa decana, doutora Idelara, para proferir seu voto. Bom dia, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, em nome de quem cumprimento toda a mesa e a comissão que se encontra. Bom dia, meus pares, bom dia, doutora Diana, que está brilhantando mais uma dessas sessões, nos dando essa felicidade de vê-la bem. Eu não pretendo me alongar muito, mas gostaria de ressaltar o seguinte:
Essas ocasiões são as ocasiões aqui no Ministério Público em que eu me sinto desconfortável. E digo por quê. Era um sonho meu, I have a dream, que esses momentos, essas candidaturas a ouvidor, a corregedor, fossem de maneira, fossem preparadas, oferecidas entre os mais antigos e os mais novos, com um rodízio da seguinte maneira: um ano os candidatos seriam entre os mais antigos, no outro ano seria entre os mais novos, porque se for um rodízio entre os mais antigos, os novos nunca vão chegar lá. Então era um sonho que eu tinha, quer dizer, dar oportunidade. Eu, por exemplo, não quero jamais, digo aqui, não quero jamais me candidatar a nenhuma outra coisa que não seja a minha condição de decana, que muito me honra e eu não tenho tempo para outras atividades. Muito bem, era esse o meu sonho, que todos tivessem a oportunidade, os que quisessem. Dei a ideia, inclusive nas secretarias executivas, por algum tempo foi observado, depois os colegas não quiseram. Mas esse é um sonho, quem sabe que um dia vai acontecer. Muito bem, os dois candidatos, ambos têm o perfil, e como tem. Eu já disse aqui a uma colega que queria se candidatou a procurador-geral, disse: doutora, eu lhe quero bem, eu lhe respeito, mas a senhora não me parece ter o perfil de procurador. Ela ficou magoada, eu digo: eu não estou lhe desqualificando em absoluto. Estou dizendo que o perfil são características que você pode ser um gênio e ter características de gênio, mas às vezes para um cargo de gestor falta uma parte importantíssima, que é a emocionalidade, a maturidade, a inteligência emocional, que nessa época essa pessoa não me parecia ter. Muito bem, então, os dois têm um perfil. O que eu posso dizer aqui, dentro dos meus 5 minutos, sobre os dois? Doutora Vera, começa pela antiguidade. Tem demonstrado, em todos esses anos que aqui está, uma cultura jurídica ímpar, erudita, uma dignidade no cargo que foi, inclusive, objeto de comentários positivos. Quando o Estênio foi procurador-geral, ele presenciou aqui um momento de dignidade e de devoção à carreira do Ministério Público, que eu não vou ressaltar, até porque é uma coisa que toca muito à instituição e a todos nós. Então, tem demonstrado essa dignidade, essa cultura e essa dedicação à instituição. Tem o perfil por isso. Doutor Léo, além de ter também cultura jurídica nacionalmente reconhecida, doutor Léo é convidado pelos estados da federação, muitas vezes já foi, para dar palestras sobre as matérias que ele se especializou, né, que são essa área de registro público. É uma área muito complexa, como sabemos, também a área de fundações. Outra coisa que me toca no doutor Léo, a sensibilidade social. Muito embora ele tenha essa aparência requintada, fale idiomas francês e inglês, seja descendente de um ducado, não, de uma família de marqueses. Doutor Léo tem uma sensibilidade social. Eu conheço, estudamos juntos francês e já participamos de alguns eventos. A sensibilidade do doutor Léo é surpreendente. Ele tem um compromisso e uma sensibilidade com a causa dos desfavorecidos, né? Dos excluídos, que nos toca quando você o conhece. É uma surpresa agradabilíssima. Então, essa aparência de sofisticação e de elegância, por dentro, tem um grande compromisso com as minorias do Brasil. E, por último, também tem um compromisso institucional, que todos nós sabemos relevante. Então, mesmo me sentindo desconfortável, eu tenho que escolher um dos dois. Eu escolho o doutor Léo nesse momento. Ok, obrigado, doutor Delária. Doutora Sheila, como vota Vossa Excelência? Obrigada, doutor Maurício. Bom dia aos colegas. Como a doutora Delária disse, né, nossa decana sempre com muita acuidade aos nossos questionamentos, às nossas demandas. Nós temos 2 excelentes candidatos. Graças a Deus, a composição do Colégio de Procuradores, na sua unanimidade, é integrada e composta por membros em que o Ministério Público do Estado do Ceará ele pode se orgulhar, todos apostos para o exercício
de todos os desafios profissionais. Qualquer um de nós aqui está habilitado a esses grandes desafios da nossa instituição. Mas concordo também com a doutora Idelária em relação a termos, vamos dizer assim, rodízios da bancada de cá, da bancada de lá, que encerra um pouco dessa né, alternância entre você mesclar a experiência e também um pouco a experiência que vem ainda tomada de ousadia, não porque quem seja do lado de cá não seja ousado, mas é que a experiência também do lado de cá, ela sinaliza alguns efeitos futuros ou algumas consequências, ou contexto histórico efetivamente, né? Então, considerando, parabenizando os dois candidatos, mas considerando nesse momento que o doutor Léo vai atender melhor essa nossa demanda na ouvidoria do Ministério Público. Ok, obrigado, doutora Sheila. Doutora Neves. Bom dia, colegas. Parabenizo a comissão pelo trabalho. Concordo em quase tudo que a nossa decana disse. É sempre desconfortável, né, a gente fazer essas escolhas entre os colegas, saber. Mas é muito importante que cada um avalie, né, essa questão da aptidão, do perfil, né, da história na instituição. A instituição, como a própria carreira jurídica, ela oferece muitas possibilidades, muitas áreas em que cada um pode aproveitar o seu talento, a sua atividade de acordo com o seu perfil, não é? Então, assim, há muitas possibilidades em que todos nós podemos nos realizar, porque podemos fazer escolhas dentro da própria instituição para atuar naquelas áreas em que nós achamos que poderemos melhor desempenhar. Espero, parabenizo os dois candidatos, né, por disponibilizarem o nome. Agradeço ao doutor Léo pelas palavras e fico muito sensibilizada e até feliz se eu conseguir inspirá-lo a tomar uma decisão tão importante para a instituição e pessoalmente para ele. Espero que os dois compreendam a minha posição neste momento, porque eu não estou fazendo como Pilatos. Eu não estou lavando as mãos. É porque eu sempre, doutor Plácido, defendi que quem está na cadeira, por uma questão ética, não deve se posicionar a favor de candidato tal ou de nenhum dos candidatos. Eu, particularmente, sempre defendi e acho que na oportunidade que eu tenho para colocar em prática, eu não devo fugir disso. Registro que os dois candidatos, a doutora Vera e o doutor Léo, são pessoas muito queridas por mim, né? Não só como colegas, mas como pessoas. Eu os admiro, eu os respeito e tenho laços afetivos profundos, muito fortes em relação aos dois. Mas eu fui aclamada por esse colégio de procuradores, né? E agradeço muito, foi um momento muito feliz na minha vida, né? E acho que talvez até por isso, por essa responsabilidade, eu procurei me esforçar bastante para que os colegas realmente pudessem ficar satisfeitos pela escolha que fizeram, né? Em apontar o meu nome. E por isso, doutor Plácido, eu vou me abster. Não porque esteja lavando as mãos, porque eu confio nos dois, acredito nos dois, parabenizo pela decisão, né, de se candidatarem, né, desejo muito sucesso e que os colegas realmente escolham pensando na instituição, pensando, né, do que é melhor para este cargo. E por isso eu vou me abster, exatamente porque eu não posso escolher entre um e outro, porque os dois, na minha visão, os dois merecem, né,
e que deixo a cargo dos outros, e porque eu também não gostaria de influenciar de forma nenhuma, não me posicionei durante as candidaturas. A doutora Vera não falou comigo, quer dizer, nunca tratou pessoalmente comigo a respeito da candidatura. Conversei com o Léo, né, ele foi, me disse que era candidato, incentivei, mas eu, neste momento, me abstenho de votar. Ok, obrigado, doutora Nélia. Doutora Magnólia. Bom dia, colegas. Bom dia, Ministério Público. Realmente é muito bonito a gente presenciar um momento histórico, um momento democrático no nosso Ministério Público, em que os colegas, de sua livre e espontânea vontade, se candidatam a um cargo de ouvidor. Entendo eu que todo mundo que integra esse colegiado tem perfil para ser ouvidor, né? Tem perfil, é inerente à sua carreira, inerente e tem perfil. Então, todos os colegas, independente de tempo de serviço ou independente de acesso a esse colegiado, tem sim perfil para ser ouvidor. O que eu trabalho é no momento de disponibilidade. Quem está realmente disponível de coração para aquela função, quem quer trabalhar com aquela função, quem se preparou para aquele cargo para engrandecer a instituição. Então, eu acompanho e dou testemunho que a doutora Vera Ferraz, há muito tempo, trabalha comigo e me ajuda, tanto no cargo de ouvidor, o cargo que eu exerci, e tive o prazer de ser ajudada por ela, certo? Em alguns momentos da minha vida funcional, em que estive no Conselho Nacional do Ministério Público, eu fui ajudada pela Vera, que lá estava, e me assessorou, deu assessoria. Então, ela também em Minas Gerais e outros locais que a gente esteve, e eu tive usufruir dos serviços da Vera Ferraz, porque ela é uma calada, mas uma calada que faz. Eu sempre digo assim, é o poder do silêncio, o poder da competência, e dou testemunho que somos 34 anos de serviço nessa instituição. Assisti muitos júris, cito aqui Pacuti, pertinho, cito Pentecoste, em que ela, de forma brilhante, fazia uso da tribuna nos momentos certos. Ou seja, é uma mulher que sabe falar no momento certo. Sabe falar e sabe, principalmente, ouvir. Então, para o cargo de ouvidor, é necessário, é um pré-requisito que você tenha atenção e saiba escutar. Ouvir os colegas um a um. O colega Léo Charles Brossard também acompanha a sua vida funcional desde quando entrou no Ministério Público. Tenho a honra, e na época conheci na Unifor, em que ele era professor, estagiário, e depois eu vou fazer o concurso e virou meu colega no Ministério Público. Sempre um homem que, quando se empenha em um determinado cargo, ele faz acontecer. Ou seja, é gente que faz. Certo? Faz acontecer, faz engrandecer, porque o Ministério Público é uma construção coletiva, feita por todos. Todos aqui colocam um tijolinho nessa construção. E, assim como ele fez uma construção boa lá nas fundações, realmente deu um know-how muito grande para o Ministério Público, e continua fazendo. Ou seja, todos aqui têm a sua presença, o seu trabalho, são pessoas que têm compromisso com o Ministério Público. Nesse momento, eu tenho realmente, que é um exercício democrático que me faz uso do voto, eu não vou me abster. Por que eu não vou me abster? Porque o trabalho da ouvidoria requer que eu me expresse. É um trabalho que eu ouvi o discurso dos dois colegas, e a doutora Vera Ferraz disse, eu estou me com compromisso de dar continuidade aos serviços que já existem e inovar. E foi isso que eu entendi, certo? Entendi. Então, esse entendimento dela me deixou muito feliz, porque quem trabalha em ouvidoria, a exemplo da doutora Isabel Porto, que trabalhou na ouvidoria, sabe que isso é muito importante serviços colocados e serviços continuados, porque o Ministério Público é uma instituição que tende a crescer, sim, desde que haja respeito. Então, a doutora Vera Ferraz, nesse momento, é minha candidata e tem o meu voto
E tenho orgulho, colega, de ter sido ajudada por você e de estar aqui nesse seu colegiado. Eu voto na Vera Ferraz. É como voto, excelência. Obrigado, doutora Magnólia. Doutor Marco Tibério, como vota, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou me abster de votar. Obrigado, doutor Tibério. Doutora Lúcia Gugel. Bom dia a todos os colegas. Eu inicio minha manifestação parabenizando os dois colegas que se colocam à disposição da instituição para exercer um cargo de tanta responsabilidade e de tanto denodo. Ambos reconheço as qualidades em ambos para exercer tão importante função. E acredito que eles terão uma responsabilidade até um pouco maior, já que vão dar continuidade a um trabalho excelente e espetacular que a doutora Neves fez à frente da ouvidoria. E as qualidades já foram, aqui não vou me estender, porque já foram manifestadas as qualidades, já foram elencadas as qualidades dos dois candidatos. Parabenizo mais uma vez o doutor Léo, a doutora Vera, e o meu voto é para a doutora Vera. Obrigado, doutora Lúcia. Doutora Vânia, como vota Vossa Excelência? Bom dia. Bom dia, senhor presidente, colegas desse colegiado. Eu também acho que os dois estão absolutamente capacitados para exercer o cargo e também, como os que me antecederam, quero parabenizá-los por possibilitar mais um momento de democracia nessa instituição. Nós somos a instituição que mais exerce o direito do voto e por isso nós somos tão seletivos nas nossas escolhas. Mas eu também reconheço em ambos a capacitação exigida, os requisitos exigidos para o exercício desse cargo. Mas como há a necessidade de escolher eu já escolhi a doutora Vera Ferraz. Obrigado, doutora Vânia. Agora, na sequência, o doutor Zé Wilson Salles. Bom dia a todos. Me acosta às palavras anteriores ditas pelos colegas procuradores no tocante ao currículo dos dois candidatos, parabenizando os dois pela disposição de enfrentar tão árduo cargo dentro da instituição, e o meu voto vai para a doutora Vera. Obrigado, doutor Zé Wilson. Doutora Carmelita. O máximo que puder para o Ministério Público, a gente ama esse órgão e tudo mais. E quero, assim, mais um trabalho da doutora Neves, um trabalho, assim, brilhante. Trabalho que chamou a atenção até o pessoal que nem participa muito do Ministério Público, fala a ouvidoria, a gente liga a todo tempo, é uma menina esforçada, um trabalho belíssimo com as crianças também, nas escolas. Todo mundo já viu isso aqui. Mas os dois são preparados demais, com a coisa igualmente como das outras vezes. Cheguei até um dia, nem vim, porque eu não sabia nem como eu iria voltar. Na época que foi o doutor Magno e o doutor Zé Wilson, eu sofri com isso até hoje. Porque dois amigos do coração, cada qual mais capacitado, e eu me omiti. Mas hoje eu digo, eu não vou mais me omitir. Eu vou votar. Adoro o Léo, acho um rapaz capacitadíssimo, amigo, querido do meu coração. Ele nas fundações, conheço o trabalho do Léo, um trabalho belíssimo. Como eu conheço da doutora Vera, ficou comigo vários anos aqui no conselho, uma menina preparadíssima. Também já teve várias passagens pela corregedoria, séria, tudo mais. Os dois são merecedores, mas tem que só um. É difícil. Mas eu não posso deixar de votar na doutora Vera, até por ela ser mais antiga. Mais experiente, mas para mim, foi uma dificuldade estar aqui agora. Porque os dois são capazes, trabalhadores, honestos, lindos, adoro todos. Mas eu tenho que escolher só um. Então, eu escolho a doutora Vera. Muita dificuldade. Doutora Luzanira Maria Formiga, como vota Vossa Excelência? Inicialmente, meu bom dia a todos. Gostaria de saudar
Sua Excelência, o doutor Maurício, que também está presidindo os trabalhos. Saudar a todos, logicamente, também ao nosso procurador-geral. E a caminho daqui, da minha residência até a Procuradoria, eu fiquei pensando como justificar o meu voto em dois candidatos tão brilhantes, né? Aí me lembrei, nesse momento, no caminho que vinha de lá para cá, das palavras da doutora Socorro França, quando ela sempre, em todos os momentos, ela usava essa expressão, família ministerial. O que significava essa palavra, família ministerial? Que nós devemos nos unir em todos os momentos, não só, principalmente nos momentos assim, de eleição, para que não haja discórdia, às vezes um momento tão singular como é a escolha entre nós mesmos, né? Então, me lembrei dessa expressão que também a doutora Socorro França dizia. Também ouvi no rádio que o Daniel Alves, o nosso, acho que é Max, me ajuda, lateral direito ou esquerdo, que infelizmente, por questão de ter levado uma lesão, não foi nos defender nessa Copa, um lateral direito que todos nós confiamos nele e tal. Então, ele não foi à Copa por conta desse problema, mas ele esteve lá hoje, aliás, ontem, no hotel onde os nossos bravos jogadores estão lá para nos defender. Ele podia não ter ido. Ele estava lesionado, podia até estar chateado, porque uma coisa tão importante, talvez o último momento que ele possa nos defender a nível de seleção e em Copa do Mundo, mas ele foi lá dar apoio aos colegas, manifestar o sentimento de que ele deseja que todos estejamos unidos. Quer dizer, a interpretação que eu tive dessa atitude do Daniel Alves foi isso, foi dar força aos que lá estão para que nós possamos alcançar a vitória que não só ele jogador, mas todos nós brasileiros tanto desejamos. Então, é nessa linha de pensamento, doutora Vera e doutor Léo, que eu gostaria de conclamar. Isso eu sei que é uma prerrogativa de cada um, mas seria tão bonito se quem obtiver essa vitória convidasse o outro para ser o vice. É esse sentimento que eu gostaria que existisse entre nós e que, infelizmente, de um tempo para cá, não vem observando. Seria um momento, né, os dois desejam, pois então um vai ajudar o outro. Então, mas, infelizmente, tenho que manifestar o meu voto, né? Então, o que eu disse foi apenas a título de sugestão e de reflexão. Pensando na continuidade do trabalho tão bem desenvolvido por Sua Excelência doutora Neves Feitosa e doutora Magnólia, eu externo meu voto na pessoa de Sua Excelência doutora Vera Ferraz. É como voto, Excelência. Obrigado, doutor Luzanir. Doutor João Eduardo Cortez, como vota, Vossa Excelência? Eu voto no doutor Léo Charles Henri Bossá II. É como voto. Obrigado, doutor Cortez. Doutor Firmino, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, dois excelentes candidatos. Qualquer um que ganhar, a ouvidoria estará bem entregue. No entanto, dessa vez eu vou votar na doutora Vera. Obrigado, doutor Firmino. Doutora Vera Ferraz. Excelência, eu voto na minha própria pessoa. Obrigado, doutora Vera. Doutor Eulério Soares. Bom dia a todos. Diante de tudo que já foi dito, voto na doutora Vera e reconhecendo a competência também do doutor Léo. Obrigado, doutor Eulério. Doutor Alcide Jorge. Antes de anunciar o meu voto, eu queria fazer duas ressalvas. A primeira, em relação à manifestação do doutor Léo, que disse nunca mais ou jamais. Essas palavras não devem ser ditas. Nunca diga jamais ou nunca mais. Porque a vida tem uma dinâmica. Os ventos mudam, a
exposição da luz também muda. Então, o senhor tem muito a nos contribuir e não deixe de postular aquilo que almeja contribuir para a instituição. O segundo ponto que foi colocado aqui, pela doutora Luzanira, inclusive, doutora Magnólia, salvo engano, é que todos desse colegiado têm um perfil para esse cargo. Eu me perdoe, mas não concordo. Mas os dois postulantes têm esse perfil, têm esse predicado para exercer. E é difícil, mas nós temos que ter uma opção. E eu nunca fico em cima do muro. Eu vou votar na doutora Vera Ferraz. Obrigado, doutor Alcide. Doutor Léo Charles. Bom, eu tinha a princípio imaginado não votar. Não é? Eu ia me abster de votar. Porém, todavia, contudo, né? Diante do voto também, que eu não acho nada demais. Eu não é nenhuma crítica, não, que uma vez até numa votação aqui, um candidato se votou, eu digo, se a gente não confiar na gente mesmo, quem é que vai confiar, não é isso? Então, assim, mas eu tinha pensado em não votar, mas assim, então, diante disso, né, eu voto em mim. Quem é o próximo aí? Doutor Francisco Marques, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acho que a decisão é muito fácil. Fácil porque aquele que você escolher naturalmente tem a certeza de que votou bem. Essa certeza ela é fundamental para isso. E a gente tem que escolher um. E eu acho que a vida da gente ela nos é colocada momentos de escolha. Esse processo de escolha pode passar por simpatia, pode passar por antiguidade, seria outro critério. E eu acho que você deve estar preso às suas escolhas. E já que não estamos diante, por exemplo, do momento tão íntimo do voto secreto, nós devemos abrir ao máximo as razões das nossas escolhas, porque temos que escolher. E aquele que não for sufragado deve ter a maturidade, e os tem, porque eu os conheço, de que aquela escolha foi feita por critérios absolutamente iguais. Porque sempre se diz o seguinte, que o peso que nós medimos a nós mesmos, queremos medir os outros também. Não é isso? Doutora Vera, procuradora de justiça mais antiga, doutor Léo, mais recente, mas ambos com perfil e sei que dariam ou darão tudo pela instituição em função de que a instituição é que precisa, nós somos soldados da instituição. Eu já participei de 2 pleitos, vou continuar participando de pleitos naquilo que eu achar que posso oferecer ao Ministério Público e que os colegas efetivamente, que assim forem sufragar os nomes de candidatos, façam dentro dos seus próprios critérios. Daí porque eu voto na doutora Vera pelo critério de antiguidade, porque se fosse votado pelo critério de amizade, esse jogo daria empate. Doutor Marcos, muito obrigado. Doutora Lorane, como vota Vossa Excelência? Bom dia, senhor Procurador-Geral de Justiça. Bom dia, meus colegas. Eu gostei muito das palavras do doutor Marques e de todos os demais colegas que falaram antecipadamente, mas eu acho que ele deu assim uma luz nisso aí, nessa trajetória toda de eleição. Por quê? Porque até na nossa última eleição para a Secretaria Executiva, o critério foi da antiguidade também, sabe? Então eu acho que hoje eu vou utilizar esse mesmo critério que foi utilizado lá na Secretaria Executiva. Porque se cada vez essa instituição tiver critérios diferentes, em cada momento, eu acho que não vai existir uma unificação nisso aí. Então, além de meus motivos pessoais, que todos os dois, eu tenho motivos pessoais de sobra, porque sou amiga dos dois, acho que os dois têm perfil, os dois são excelentes colegas, os dois trabalham bem, os dois são extremamente profissionais, os dois buscam a melhoria da nossa instituição ministerial sempre.
Mas, nesse momento, eu utilizando o mesmo critério que foi utilizado lá na última eleição da Secretaria Executiva das Procuradorias Cíveis, eu decidi votar pela antiguidade e voto na doutora Vera Ferraz. Obrigado, doutor Loray. Doutor Osiel, como vota Vossa Excelência? Bom dia a todos os colegas. Antes de votar, permitam-me, com todas as vênias possíveis e imaginárias, refutar o que há pouco acabei de ouvir em relação a critério de antiguidade. Primeiro porque, para mim, respeitando os entendimentos em contrário, antiguidade não é posto. Merecimento e capacidade se aferem de forma pessoal e não por ser mais antigo. Todos os 47 membros deste egrégio colégio de procuradores têm capacidade, idoneidade e condição de assumir qualquer cargo dentro da instituição. Então, de logo, afasta esta premissa de se votar por antiguidade. Considero os dois candidatos preparados para o exercício do cargo, mas tenho que fazer uma opção. E essa opção eu faço em nome do doutor Léo Henri Bossar II. Obrigado, doutor Osiel. Doutora Ângela, como vota Vossa Excelência? Bom dia, colegas. Como todos já que me antecederam falaram, os dois são capacitados. É difícil, é uma tarefa difícil escolher entre os dois. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer essa opção. E, no momento, eu vou votar na doutora Vera. Obrigado, doutora Ângela. Doutora Elsuélia, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu tenho talvez uma posição diferenciada. Eu trabalhei com a doutora Vera na Promotoria de Execução Fiscal e Crime contra a Ordem Tributária, na época que ela era coordenadora. Então, trabalhamos muito próximos. E por isso eu conheço o apego que ela tem às regras da nossa instituição, mulher de comportamento íntegro, moralmente sempre retilínea nas suas decisões. E por aproximação, quando na promotoria do idoso da pessoa com deficiência, fiz, junto com o doutor Léo, um trabalho nas comunidades. Né? E enquanto eu pude ver o trabalho dos dois institucionalmente, e aqui eu falo com muita propriedade, porque nesses nossos encontros com a comunidade, eu pude ver o poder que o doutor Léo tem de se conectar com os mais necessitados. Eu vi nas periferias, Lagamar, Conjunto Ceará, Barra do Ceará, o quanto a comunidade corria para o doutor Léo. Eu ficava até um pouco enciumada, porque eu queria as atenções para mim, mas as atenções eram voltadas para ele, né? E então isso me dá, por exemplo, a doutora Vera, eu tive o contato só em termos no âmbito da instituição, e eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Léo lá nas comunidades, né? E aí eu me torna fácil me posicionar por essa simbiose das relações. Eu também não quero nem abrir debate, mas eu não concordo que todos têm o mesmo perfil. Temos colegas brilhantes na redação, dentro dos gabinetes, em elaborar peças, né, que a instituição necessita. Mas esse contato com o povo, né, esse poder de ouvir e estabelecer essa relação, eu desconheço da doutora Vera, mas eu conheço o doutor Léo. Então,
Então, seria até contra a minha consciência votar diferente no momento que eu tive a oportunidade de conhecer esta faceta que ele tem. E, doutor Léo, eu já vejo aqui o panorama que se apresenta, e tanto quanto eu, como o senhor não tem mais nenhuma aspiração em termos de instituição, não seremos mais candidatos, então vamos ver se a gente não forma uma ONG, né? Aí o senhor vai voltar a falar sobre o terceiro setor, que foi quem me ensinou o que era o terceiro setor, e eu vou voltar hoje com maior experiência, não só a falar do idoso e da pessoa com deficiência, mas também contra a violência doméstica. Vamos pensar em um projeto de vida para nós, né? Então, diante disso, eu acho que está clara a minha posição, eu voto no doutor Léo. Obrigado, doutora Elsuélia. Doutor Pedro Casimiro, como vota Vossa Excelência? Doutora Vera Ferraz. Obrigado, doutor Pedro Casimiro. Doutora Mário Socorro Brito Guimarães. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu quero enaltecer as qualidades dos dois candidatos, naturalmente, que atendem ao perfil do cargo. E peço vênia para me acostar integralmente, sem retirar nenhuma vírgula, as palavras que foram ditas pelo colega Osiete e também as palavras da doutora Elsuédia. E voto com a maior tranquilidade, com a maior consciência de que estou fazendo um voto. Né? Voto no doutor Léo Bossar. Obrigado, doutora. Doutora Rita de Castro, como vota Vossa Excelência? Bom dia a todos. Eu reconheço a capacidade dos dois e tudo, mas hoje eu fico com o doutor Léo. Obrigado. Obrigado. Doutora Aurendi, como vota Vossa Excelência? Bom dia. Saúde a comissão. Eu mais um trabalho voluntário. Realmente é difícil você escolher dois colegas, mas eu vou ficar com o Léo. Voto no Léo. Obrigado, doutora Aurendi. Doutora Águeda, como vota Vossa Excelência? Bom dia. Na minha visão, os dois colegas... Saiu? Cadê o rapaz do som? Tá, pois depois. Não, tá? Tá, certo. Desculpe. Bem, na minha visão, os dois colegas têm capacidade, aptidão e são dois colegas com atitudes retilíneas em todo o seu trabalho. Conheço o Léo há muito tempo, sei da capacidade dele, todinho, desse jeito dele para esse trabalho comunitário também, mas no momento eu voto com o meu compromisso que tinha antecipado com a doutora Vera, porque eu entendo que ambos têm capacidade, mas eu tenho que escolher, eu fico com o meu compromisso. Voto, então, meu voto para a doutora Vera. Obrigado, doutora Águeda. Doutora Isabel Porto, como vota Vossa Excelência? Você está funcionando? Tá? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor procurador-geral. Bom dia a todos os colegas. Né? Eu tenho, na verdade, um pé na ouvidoria, desde que foi instalada, na época do doutor Zevaldo, né? enquanto procurador-geral, doutor Nicéforo Fernandes de Oliveira, né? E a gente tem um encantamento pelo trabalho da ouvidoria que foi só crescente, né? Nós tivemos uma dificuldade de instalação e hoje a gente vê a ouvidoria, né, como está com esse brilhante trabalho da doutora Neves, né? Tive a participação também de trabalhar com a doutora Magnólia e isso é um trabalho encantador. E eu acho que aqui já foi dito essa questão de temperamento, de feição. Eu acho que todos nós temos capacidade, independente de antiguidade, independente de qualquer coisa, de adquirir, né, na medida em que a gente faz um trabalho com amor, né? Então, quando eu entrei na Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública, eu nada sabia
do Sistema Único de Saúde e fui procurar, né, me inteirar do que era o sistema, aprendi, estudei, aprendi, me profissionalizei, na verdade, em todo o sistema e hoje tenho capacidade técnica de discutir com qualquer pessoa, com qualquer gestor, em todos os âmbitos, naquilo em que eu me aperfeiçoei. Então, essa questão de capacidade, todos nós temos a condição de nos adaptar e conseguir, né, desenvolver, e aprimorar e praticar efetivamente. Nós temos 2 excelentes candidatos, né, e efetivamente aqui eu não vou ser hipócrita que eu tenho mais afinidade de um, né, entre um mais do que com o outro. E por uma questão de afinidade, por uma questão de uma aproximação muito antiga, né, de tanto familiar como, né, questão de magnólia, né, eu tenho uma afeição muito especial, né, nós já tivemos, eu tive com o doutor Léo, né, determinado tipo de problema que com certeza nós já superamos, né, doutor Léo, né, principalmente depois que eu entrei na segunda instância, que eu não queria nem ouvir falar no nome dele, né, eu só chamava o homem dos olhos azuis, né, porque realmente nós tivemos um problema, mas graças a Deus, com todas as orações que a gente faz, a gente consegue superar essas questões e hoje eu percebo, na verdade, eu tenho tido a oportunidade de perceber a grandiosidade da pessoa que ele é. Embora nos embates, né, que a gente tenha sofrido, a gente vê que aquela pessoa não é uma pessoa do bem, mas aí você depois, superados esses percalços, a gente vê que a pessoa não é como aquilo que a gente tinha visto, né? E hoje, doutor Léo, eu tenho a capacidade de perceber que o senhor é outra pessoa, outra feição, e não é mais o homem dos olhos azuis, como eu estava lhe chamando até há um tempo atrás, graças a Deus. Mas, nesse momento, por uma questão de afinidade, por uma questão de muita delicadeza para comigo, de muita atenção que eu tenho, muito carinho, eu voto na doutora Vera Ferraz. Obrigado, doutora Isabel. Doutor Pinheiro, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu peço permissão aos colegas que me antecederam para me associar às manifestações que fizeram. Cumprimento os 2 colegas candidatos e voto na doutora Vera Maria Fernandes Ferraz. Ok, doutor Pinheiro, obrigado. Doutor Antônio Irã, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhor procurador-geral, diletos colegas, são 2 grandes nomes, não tenha dúvida, seja pela história, pela experiência e competência e força de trabalho, mas nesse momento eu voto na doutora Vera Ferraz. Ok, agora a comissão irá proferir seu voto pela ordem de antiguidade, obviamente começando pela presidência. Bom, eu também, doutor Delari, eu tenho o mesmo pensamento de Vossa Excelência. Eu acho que se deveria dar oportunidade aos mais antigos e aos mais novos. Afinal de contas, quando se chega aqui, é porque já se tem acumulado uma vasta experiência para exercer qualquer cargo. E isso é aferido quando dá promoção. Ainda que seja por antiguidade, mas, de qualquer maneira, tem esse exame da capacidade intelectual, da capacidade profissional, daquilo que o colega foi durante toda a sua vida funcional. Entretanto, a regra não é essa, então tem que se adaptar às regras. Conforme aqui foi assentado, os 2 candidatos, cada um tem uma larga folha de serviços prestados, eu não tenho a menor dúvida. E isso parabeniza e me conforta, porque aquele em quem eu votar, independente de quem seja, pelo menos até agora, ainda não declarei, mas independente de quem seja, a ouvidoria estará sendo muito bem entregue. Então, eu não vou ficar com esse pesar. Mas, como bem disse a doutora Isabel, existem aquelas preferências que se tem. Então, considerando que ambos os colegas são talhados para o cargo, que têm capacidade plena de exercer essa função, de dar continuidade ao brilhante trabalho que foi feito pela doutora Neves, nesse momento eu voto na doutora Vera. Doutora Fátima, Vossa Excelência, como vota?
Bom dia, colegas. Bom dia, senhor presidente, a mesa. Eu faço minha as palavras de todos os colegas que me antecederam aqui, em especial a da decana. Acho importantíssimo participar desse grupo, desse momento democrático. Eu amo os dois candidatos, sou amiga dos dois e colega, entende? E acho realmente que todos os dois têm capacidade, todos os dois estão bem, representaria bem a nossa instituição, certo? Mas eu penso ainda, apesar da competência que eu sei que os dois têm, que deve ser sempre dado ao mais antigo, que está prestes, às vezes a gente até de sair da instituição, tem aquela oportunidade de mostrar, certo, o desempenho dentro da instituição. Eu amo o Leozinho, né, gosto muito dele, mas vou votar na doutora Vera. Okay, obrigado, doutora Fátima. Doutora Nádia. Bom dia a todos. Eu tenho a oportunidade de, mais uma vez, ser a última a votar, apesar de ter perdido o posto de Benjamin já, né? E vou dizer que é com imensa alegria que eu vejo essa votação participando pela primeira vez para votar para a ouvidoria. Eu acho que a disponibilidade de colocar o nome já demonstra a capacidade que os candidatos têm. Vou me juntar a loas de todos os candidatos já ditas por todos os colegas que me antecederam e vou votar no Dr. Léo Charles Henri Borsá Desien. Ok, obrigado, doutora Nádia. Eu queria que fizesse aí a computação dos votos para ser proclamado o resultado. Bom, a comissão vai passar a anunciar o resultado. Doutora Vera, 22 votos. Doutor Léo, 10 votos. 21, então 21. Doutora Vera, 10 doutor Léo e 2 abstenções. Então a comissão proclama candidata vencedora a doutora Vera Maria Fernandes Serrais. E a palavra se encontra facultada. Excelência, eu quero agradecer de coração, primeiro, a grande massa aqui presente, e dizer que é preciso saber olhar os campos antagônicos, né? Quando eu comecei o Ministério Público, eu comecei pela comarca de Heriutaba e, em termos de peregrinação interiorana, eu terminei por Baturité. Salvo engano, foram 11 comarcas que eu fui titular. A cada titularidade, a cada trabalho que me foi dado, era uma emoção, com a consciência da responsabilidade. Então, como eu disse no começo, estou aqui para dar continuidade no serviço do Ministério Público e por uma opção. E agradeço a todos presentes, a todos que votaram, né? Porque eu sei que a escolha foi de uma forma com muita consciência e os colegas são pessoas maravilhosas. A família ministerial realmente é muito integrada e sabe o que está e por que está fazendo. Quando eu digo que o Ministério Público, a gente tem campos antagônicos, é porque quando eu comecei lá na Heriutaba, eu já ouvia a comunidade. E me emocionava muito aquilo. E cada comarca por onde eu passei, eu ouvia o povo, porque eu aprendi
junto aos ensinamentos do desembargador Stênio, na época, que tínhamos que dar um expediente à tarde no fórum para ouvir, a gente nem dava o sentido, né, de ouvir como é hoje, e ver o que a comunidade, o que a comarca precisava. E eu fui amadurecendo aquilo, e daí tornou-se uma coisa comum eu chegar na comarca e dar meu expediente pela manhã, sempre foi pela manhã, nas comarcas por onde passei, e depois à tarde sempre estava à disposição. Então, com esse ciclo, com esse giro, e que eu vejo hoje, né, quando eu falo em campos antagônicos, é porque naquela época a realidade era uma. Somos jovens ainda, mas hoje a realidade é bem diferente, com a dinâmica do direito, com a reclamação das comunidades, e que a gente sabe que a responsabilidade da gente cresceu, mas cresceu de uma forma tão boa, porque a gente tem paixão pelo que faz. E eu sinto essa paixão também, junto àqueles que trabalham aqui no Ministério Público. O doutor Léo é uma pessoa a quem eu realço aqui de público o meu respeito por ele, como eu tenho por todos os colegas, lógico. Sei que o doutor Léo é uma pessoa apaixonada também pelo que faz. E onde quer que ele esteja, ele trabalha muito bem. A doutora Neves fez um trabalho também que deu continuidade naquele trabalho que a doutora Magnólia vinha fazendo, de uma forma com muito mais real. Por quê? Porque, na realidade, esse campo antagônico, realmente, isso aqui são expressões que eu aprendi nas minhas peregrinações literárias, onde o professor Hugo Matei fala muito nessa expressão, campo antagônico. Esses campos antagônicos é porque, segundo os estudiosos da economia, dizem que o rico está mais rico e o pobre está mais pobre. Não sei bem se isso é verdade, mas dizem isso. Então, a gente precisa trabalhar pelo equilíbrio. E eu vejo o Ministério Público dentro desse trabalho e pelejando para manter o fiel da balança no seu devido equilíbrio. E a gente consegue amenizar, com toda certeza. Obrigado a todos. E vamos à luta. Queria dar uma palavra. Queria pedir essa palavra. Doutor Léo, Vossa Excelência com a palavra. Bom, primeiro eu começo dizendo que tive mais votos do que podia imaginar. E foi uma grande surpresa, né? 10 com meu já foi muito. Segundo, dizer para vocês, eu tinha até comentado antes, eu disse que já comentei até por coincidência com o doutor Zé Wilson, nosso corregedor, que desde o dia 6 de julho do ano de 2017, eu tomei um novo rumo na minha vida, eu marco etapas. Um novo rumo, assim, de desprendimentos, de tudo. O que eu tinha raiva, hoje eu tenho pena. Nem sei se isso é o melhor sentimento, mas o que eu tinha raiva hoje me faz pena, assim, de ver, assim, a construção da vida das pessoas. E eu acho que isso é famoso amadurecimento, né? Então, nesse meu amadurecimento, eu quero dizer que se nada valesse tudo o que houve, o voto que mais me comoveu foi o voto da doutora Isabel. Doutora Isabel, a senhora me confirmou que talvez eu esteja num caminho certo, né? Que eu esteja num caminho certo, no caminho de construir pontes. Porque o que eu vejo hoje em dia, assim, não é aqui na instituição também, porque nós fazemos parte de uma sociedade, é quebrar pontes. Construir pontes com posicionamento e com opinião isso é que é difícil. Você construir pontes com omissões, com silêncios, ou não construir, ou pontes frágeis que caem a qualquer momento, isso não é um engrandecimento, né? Isso pode ser considerado covardia, fraqueza. Mas eu quero construir pontes, doutora Isabel, como as nossas foram construídas. É assim, com as pedras que sobraram, a gente edificar alguma coisa. E edificar com essa ideia, né, de fortaleza.
Então, assim, eu quero dizer, eu agradeço imensamente a todos os elogios, os que votaram, os que não votaram, os elogios, tenho certeza que sinceros, e dizer assim que essa a minha meta. Por isso que eu acho que realmente eu não sou uma pessoa para concorrer a cargos, porque assim, eu não peço, né? Eu brincava com a Lilu, nossa querida Maria Luísa Fontenelle Paula Rodrigues, quando concorreu a primeira vez, dizia que a campanha dela é secreta, né? Que era secreta. E as minhas campanhas sempre são secretas, porque aquela história que vocês disseram. Eu tenho 25 anos, a doutora Vera tem 33 anos aqui na carreira, então não precisa explicar aqui nós viemos, quem nós somos, o que nós queremos, assim, né? Essas biografias ou essas propostas são compreendidas. A gente sabe os motivos que levam a cada um a votar, porque vota, e são motivos respeitáveis. E a instituição deve ser representada sempre por aqueles que a instituição acha que é o melhor. E concordo com isso. Então, doutora Vera, meus parabéns à senhora. Eu sempre disse, a senhora sabe que a nossa amizade, né? Desde o seu falecido marido, que eu conversava muito com ele nas reuniões, gostava muito. E a gente, assim, sempre teve um bom relacionamento. Eu digo, quando eu concorri também com a doutora Neves, sua procuradora-geral, eu disse assim, nós jamais brigaremos, porque a gente sabia, né? A gente se conhecia. E quando a gente conhece as pessoas e sabe os limites das pessoas, porque eu digo assim, quando eu disse para a doutora Neves, e digo a qualquer um de vocês aqui, no dia que chegar, primeiro assim, chegarem dizendo que eu falei alguma coisa de algum, me pergunte. Primeiro, é difícil eu falar por trás, que eu tenho o maior prazer de falar pela frente, né? Maior prazer. Segundo, que se eu falar por trás, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte. Eu disse isso para a doutora Neves, ela deve bem lembrar. Doutora Neves, se disser que eu falei alguma coisa da senhora, a senhora me pergunte. Se eu falei, concordo e reforço, eu digo, falei mesmo e acho. Se eu falei e me arrependi, eu lhe peço desculpas. E se eu não falei, creia em mim, porque a senhora me conhece. E vou lhe dizer que não falei. Então é isso, gente. Muito obrigado. Jamais ficaria nenhuma rusga de nenhum voto a mais. Até que eu tive mais voto que eu imaginei. Então eu não podia imaginar nenhum voto a mais. Então, assim, não fica nenhuma rusga, nenhum... E fica, a doutora Vera também me conhece, fica o sentimento de maior sucesso na administração dela, doutora Vera. E sei que vai ser, porque quando a senhora se comoveu aí, com suas lágrimas, mostraram que as suas lágrimas é que vão semear esse bom caminho. Parabéns. Alguém mais? Eu quero falar. Doutora Neves, Vossa Excelência. Eu só discordo do Léo quando ele fica me chamando de senhora. Porque a intimidade, a afetividade, realmente o conhecimento e o afeto é recíproco. Então não cabe, mesmo eu sendo bem pouquinho mais velha do que ele, então eu não aceito que ele me chame de senhora. O bem-querer é muito grande. E parabenizo o Léo por essa construção, por essa evolução, por esse amadurecimento. Também a Isabel, acho que é digno de registro essa postura dela. Eu acho que é um amadurecimento, né? Uma evolução muito grande. E é isso que nós precisamos fazer, né? Eu acho mais, nos encontrarmos mais, né? Não só com oi, olá, mas também expressando os nossos sentimentos, né? O que é que está passando lá no nosso coração. Então, assim, foi muito bonito esse dia hoje, não só por esse exercício de democracia, mas também por esse grande testemunho, né, de crescimento da Isabel e do Léo. E a doutora Vera, eu parabenizo, faço votos de que ela realmente faça uma grande gestão. Ela já prometeu aí que vai dar o seu melhor, né? A vida dela já tem mostrado isso, que por onde ela passou, ela tem dado o seu melhor. E me coloco à disposição para qualquer coisa, tirar alguma dúvida ou mesmo
prestar algum esclarecimento de alguma coisa que eu fiz, que eu deixei lá inacabada, porque realmente tem muitos projetos, né, em andamento, muitas ações. A ouvidoria é muito dinâmica, todo dia chegam coisas novas, né? Por mais que eu queira deixar tudo limpo, organizado e parado, aguardando as decisões dela, isso é praticamente impossível, né? Então, quando ela chegar, ela vai encontrar a máquina andando e ela já tem que entrar, né, nessa dinâmica. Mas acredito que, como já foi dito aqui por todos, ela poderá muito bem se desincumbir desse papel e, com certeza, fará, né, um excelente trabalho, dará muita visibilidade à nossa instituição e através do trabalho da ouvidoria, que é isso que a gente busca, né, através do trabalho individual de cada um e de cada setor, fazer com que engrandecer esta instituição, né, engrandecer o Ministério Público, trabalhar pelo Ministério Público e para a sociedade. Então, doutora Vera, meus parabéns e meus votos de que o seu trabalho seja bastante profícuo e, ao final, a senhora esteja como eu, com a consciência tranquila do dever cumprido. Obrigada. Tudo de bom. Doutora Neves. Muito obrigada. Bom, antes da comissão encerrar os seus trabalhos, eu queria aqui agradecer aos demais membros que, juntamente comigo, prepararam esse processo, e um agradecimento especial ao Fernando, que a todo momento ele saiu. Está ali. Fernando, que a todo momento estava disponível para nos ajudar aqui na formalização de todos os atos do procedimento. Então, a comissão dá por encerrado os trabalhos, agradecendo a todos, e passa a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral para encerrar a sessão. Senhor presidente, Pois não. em outros colegiados, nós já convivemos com algum momento de tristeza ao elevar votos pelo passamento da filha de uma colega. E eu queria renovar nesse colegiado maior esses votos de comoção em função da grande perda que nós tivemos, inclusive também a perda de colegas, e o Nilton também está enlutado, que nós aqui votássemos por essa moção de solidariedade, e aí eu proponho a Vossa Excelência. A presidência, o senhor Procurador-Geral, então encaminhará aí a propositura. Aos candidatos, ao doutor Léo Bossá, a doutora Vera. Parabenizo a doutora Vera Ferraz pelo resultado da eleição. Que Deus abençoe, doutora Vera, que Vossa Excelência faça um trabalho bastante profícuo e condizente com esses anos de dignidade, de dedicação à causa ministerial e à sociedade, como Vossa Excelência vem demonstrando. Não deixa de ser também um momento de despedida da doutora Neves. Eu quero aqui fazer o registro, doutora Neves, do trabalho brilhante que Vossa Excelência desenvolveu, onde o Ministério Público do Estado do Ceará foi bastante enaltecido através do trabalho da ouvidoria, e não apenas enaltecido sobre o aspecto político institucional, mas verdadeiramente enaltecido pelo reconhecimento da sociedade, principalmente aquela sociedade mais carente, onde Vossa Excelência esteve visitando a todos no interior do Estado, fazendo valer o nome verdadeiramente de ouvir o povo do Estado do Ceará. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao doutor Laércio, parabéns à doutora Ana, né, que está lá também, e a toda a equipe de Vossa Excelência. Tenho certeza que daremos continuidade a esse trabalho da ouvidoria. O doutor Valdo também desempenhou um trabalho extraordinário à frente da ouvidoria do Ministério Público, sendo até presidente nacional do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. Então, o motivo é um momento de grande júbilo para nós do Estado do Ceará, e também um grande orgulho nacional à ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará, que tenho certeza que estará em ótimas mãos, nas mãos muito equilibradas, conscientes e respeitosas da doutora Vera Ferraz. Obrigada, Excelência. Doutor Marcos, todos se acostam, né, ao voto do doutor Marcos.
inteiramente, Excelência. Eu Sim. queria lembrar que quando é sessão extraordinária, não tem comunicações. Mas nesse caso, doutor Marcos, que eu É um caso extraordinário, né, é um doutora? caso extraordinário. Eu tinha também uns votos de parabéns, mas vou deixar para a próxima sessão. Viu? Muito obrigada. É assim que o regimento... Perfeito, doutora. Então, algum colega deseja fazer algum comunicado a mais ou podemos encerrar a sessão? Só para entender, Excelência. Doutora Nós Nádia. tivemos o falecimento do pai do Dr. Ionilton, o Dr. Marcos já referiu-se, e também o pai do Dr. Francisco José Cavalcante, só porque foi na mesma... Só o voto de Doutor pesar, Ionilton. Ah, o voto do doutor Márcio e do doutor Ionilton? Da Beatriz, né? Foi. Da filha da Camila e do Reis. Exatamente. Doutor, pai do colega Cavalcante. Então, colegas, muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a sessão e um bom jogo para todos nós e para a nossa seleção brasileira. Se Deus quiser.